continuando o nosso curso de como se montar um sistema de persistência da visão, nesta aula nós vamos ver como montar a parte do hardware do sistema. Bom, como nós já vimos na aula anterior, nós podemos utilizar o Arduino Uno ou o Arduino Pro Mini. Usando o Arduino Uno ou o Arduino Pro Mini, esta parte onde vai os LEDs e o LDR é exatamente igual. A única diferença são os encaixes, que você vai fazer um encaixe para o Arduino Uno, nesse caso aqui dessa figura, né? Tanto aqui dos LEDs quanto do LDR aqui na porta analógica, quanto das portas 5 volts e GND. E no outro sistema nós vamos utilizar o Arduino Pro Mini, tá ok? Bom, então no nosso caso nós vamos estar fazendo um sistema utilizando o Arduino Pro Mini. Então as conexões ficariam mais ou menos desta forma, tá? Então observe que aqui a parte onde estão os LEDs e o LDR é exatamente igual ao outro sistema utilizando o Arduino Uno. Então o que vai mudar são os encaixes utilizando aqui o Arduino Pro Mini. Bom, então vamos visualizar o que nós vamos precisar para montar esse sistema. Então inicialmente nós vamos precisar do Arduino Pro Mini, tá ok? Que você encontra com uma placa na cor preta e uma placa na cor azul, tá ok? Então o Arduino Pro Mini. O outro componente que nós vamos precisar é do LM7805. Para que nós vamos utilizar o LM7805? O LM7805 é um regulador de tensão para 5 volts. Então você pode colocar uma entrada aí de 7 volts, 12 volts, até uns 13, 14 volts, que ele vai regular a tensão para 5 volts. Então nós podemos utilizar na entrada VCC do Arduino Pro Mini, tá ok? Agora, esse componente é obrigatório? Não, não é obrigatório. Por quê? Você pode ligar diretamente no Arduino Pro Mini, que ele possui um regulador de tensão interno. O problema é, ao ligar uma bateria de 12, 13 volts no Arduino Pro Mini, ele pode esquentar um pouquinho, tá ok? Então eu preferi utilizar um regulador de tensão externo, tá ok? Para não ter que fazer com que o Arduino Pro Mini faça essa regulagem de tensão e ele esquente, tá ok? Então esse componente aqui ele fica como opcional. Se você não tiver, não tem problema. Depois nós vamos falar como se faz para fazer as conexões sem o LM7805. Bom, outro componente que nós vamos precisar são LEDs, tá ok? Então você pode usar LEDs de qualquer cor. Obviamente, nós sugerimos que você utilize 5 LEDs da mesma cor. Então você pode utilizar 5 LEDs vermelhos, 5 LEDs verdes, 5 LEDs amarelos, 5 LEDs azuis, 5 LEDs brancos, tá? A cor que você quiser, a cor que chamar mais a sua atenção. Outro componente que nós vamos precisar são os resistores para ligar nos LEDs. Então no caso aqui nós estamos usando resistores de 220 ohms. Você pode estar utilizando resistores de 330, tá? Até 1K. Obviamente, quanto maior a resistência do resistor, os LEDs vão ficar mais fracos. Então nós aconselhamos aí algo em torno de 220 ohms. Outro componente que nós vamos precisar é um LDR, tá? Normalmente eu utilizo um LDR de 5 mm, tá? Esse LDR aqui ele vai ser utilizado, como já explicado na aula anterior, para identificar quando inicia uma volta, tá? Então cada vez que ele dá uma volta completa, ele passa pelo LDR, né? vai ter um LED no local fixo. Quando o LDR passa por esse local fixo, ele identifica que iniciou uma volta. Então a gente consegue formar as letras a partir de um determinado local, tá? Para ligar o LDR, nós vamos precisar de um resistor de 10K, 10.000 ohms, tá ok? Então só lembrando, a cor do resistor de 10K seria marrom, preto e laranja, tá ok? Então é um resistor de 10K. É importante utilizar esse resistor. Eu diria que seria obrigatório utilizar esse resistor. E tomem cuidado para vocês não colocarem um resistor menor, tá? Muito menor, que ele não funcionaria, tá? Então recomendado utilizar um resistor de 10.000 ohms ou 10K. No caso do resistor de 220 ohms, eu esqueci de falar, né? Mas as cores de um resistor de 220 ohms seria vermelho, vermelho, marrom, tá? Se você visualizar aqui nessa imagem, então nós temos aqui o resistor vermelho, vermelho, marrom, que seria o resistor de 220 ohms. Obviamente nós vamos precisar de fios. Você pode estar utilizando, no caso eu utilizei aqueles jumpers que você encontra no mercado, em que um lado eu tenho um terminal macho e do outro lado nós temos um terminal fêmea, tá ok? Então esse terminal fêmea você pode estar utilizando
para conectar nos pinos do Arduino Pro Mini, tá? Porque no Arduino Pro Mini você tem terminais machos, então você pode encaixar o fêmea lá no macho. No caso do Arduino Uno, se você estiver utilizando o Arduino Uno, você pode usar esses terminais machos para se encaixar nos terminais, nos conectores do Arduino Uno, tá? No Arduino Uno as portas elas possuem conector do tipo fêmea, tá? Como se fosse esse conector aqui embaixo, tá? Isso daqui é chamado de barra de pinos, tá? Você encontra em qualquer loja de eletrônica, você encontra essas barras de pinos. Então essas barras de pinos podem ser úteis para a gente para fazer a soldagem das conexões. Então, por exemplo, esse daqui nós vamos utilizar para encaixar no Arduino Pro Mini. Como nós dissemos, o Arduino Pro Mini ele possui terminais macho, e então isso daqui nós vamos estar utilizando uma barra de pinos fêmea. Se você estiver utilizando o Arduino Uno, que tem entradas das portas fêmea, você pode estar utilizando essa barra de pino macho, tá? Como esse daqui, ok? Bom, depois nós vamos precisar também de uma bateria, tá? Normalmente você pode estar utilizando uma bateria como essa, uma bateria de 9 volts, tá ok? Agora, se você tiver, você pode utilizar uma bateria de aeromodelo, que pode ser um pouco mais leve e ter a capacidade de recarga. Você pode recarregar esse tipo de bateria. Agora, se você não tem esse tipo de bateria utilizada em aeromodelos, não sugerimos comprar, porque é uma bateria relativamente cara e você precisa de um carregador especial para carregar esse tipo de bateria, tá? Então, no caso, você pode utilizar uma bateria de 9 volts mesmo. Se você for utilizar essa bateria de 9 volts, é interessante que você tenha um conector desse tipo, que encaixe aqui nos terminais da bateria de 9 volts, tá ok? E nós vamos utilizar uma base, nós vamos usar aquele tipo de bandejinha de isopor encontrado normalmente em frios, né? Quando você compra frios em supermercados, normalmente vem esse tipo de bandejinha de um tipo de isopor mais duro, tá? Normalmente o pessoal conhece esse isopor aqui como Depron, tá? Um isopor bastante resistente. Caso você pode estar fazendo várias camadas para deixar ele um pouco mais resistente, tá ok? Então esses são os materiais necessários para nós fazermos a nossa estrutura do sistema de persistência da visão. Bom, então vamos lá. Primeiro passo, o que nós precisamos fazer? Então nós vamos pegar lá a nossa bandejinha de isopor e vamos cortar o que seria a estrutura, tá? No nosso caso aqui nós utilizamos uma estrutura de 25 centímetros por 4 centímetros. Então você pode fazer um risco com um retângulo com essa medida, tá? Você pode fazer um pouco maior, tá ok? Nós fizemos com esse tamanho aqui devido ao tamanho do nosso cooler que nós estamos utilizando, do nosso motor. Tá ok? Ele tem uma estrutura. Se você fizesse muito menor do que isso, os LEDs poderiam pegar na estrutura do cooler. Então nós optamos por fazer por este tamanho. Mas também se você fizer muito menor, vai ser difícil para você visualizar as letras. Tá ok? O próximo passo nós vamos marcar no isopor. Tá? Então nós temos o retângulo. Em um dos cantos do retângulo nós vamos colocar 6 pontos. Tá? Esses pontos serão utilizados para encaixar os LEDs e também o LDR. Eu coloquei a distância entre os pontos de 1 centímetro cada. Entre o primeiro ponto e a borda eu coloquei 1 centímetro e depois 1 centímetro cada. E do ponto até a outra borda nós também colocamos 1 centímetro. Então observe que aqui tem aproximadamente 4 centímetros, tá? Essa largura total. Aqui nós ficamos com 1 centímetro e do outro lado 3 centímetros. Por que de um lado nós deixamos um pouco maior do que o outro? Porque de um lado vai ficar os resistores, tá? Então os resistores vão ocupar um pouco mais de espaço, então nós deixamos um espaço maior para um dos lados. Próximo passo, agora nós vamos cortar o retângulo. Então utilizando uma régua, utilizando um estilete, você vai cortar na marcação que você fez, no desenho que você fez do retângulo, tá? Então depois de cortado, ele vai ficar aproximadamente com essa aparência. O quarto passo, nós vamos utilizar uma chave de fenda ou algum material pontiagudo e vamos aumentar os furos, ou vamos furar os pontos que nós marcamos na bandejinha de isopor, tá ok? No retângulo que nós fizemos com a bandejinha de isopor. Esses orifícios serão utilizados para nós encaixarmos o LED. Então tome cuidado para que você não faça um furo muito grande, senão o LED vai ficar escapando, tá? Como é isopor, ele cede um pouco, então você pode fazer um furo um pouco menor do que o tamanho do LED e na hora de você encaixar o LED, você força um pouquinho, ele vai ficar bem preso nessa estrutura de isopor, ok?
Bom, próximo passo é você encaixar os LEDs, tá? Então você vai encaixar cada um dos LEDs. Como eu disse, você pode forçar um pouquinho, tá? Para que ele fique bem justo no isopor. E um detalhe é o seguinte, procurem deixar para o lado maior do isopor o catodo do LED, tá? Normalmente o catodo do LED é o terminal mais curto, tá ok? Então observem, tá? Aqui que o terminal mais curto está do lado maior e aqui nós temos vários LEDs, tá? Com os catodos virados para o lado maior, tá ok? E se você virar do lado avesso da bandejinha de isopor, nós vamos ver aqui os LEDs, tá? Não tem problema que eles não fiquem exatamente alinhados, tá? Depois, quando ele estiver girando, você não vai perceber essa diferença. Bom, o próximo passo, nós vamos pegar os 5 resistores de 220 ohms e nós vamos pegar um dos lados dele, né, dos terminais, e vamos juntar todos esses terminais. Então, no caso aqui, para não soltar, nós enrolamos todos os terminais, tá? Só que nós não vamos deixar dessa forma. Então, nós colocamos um pouco de estanho, soldamos isso daqui, tá ok? E depois cortamos e deixamos apenas um pedaço que está soldado, tá ok? No sétimo passo, nós vamos soldar um pequeno fio, um fio aí de uns 15 centímetros. Eu sugiro que esse fio seja na cor marrom ou na cor preta, indicando que esse é o lado do LDR, tá? Então esse fio depois será ligado, tá? Indicando que é um fio do GND, ou seja, do terra. Esse fio posteriormente será ligado no GND do Arduino, tá? Seja no Arduino Uno ou no Arduino Pro Mini. Então depois de soldado ele ficaria mais ou menos dessa forma. Então o fio soldado naqueles terminais que nós juntamos dos resistores. O próximo passo, nós vamos abrir um pouco os terminais dos LEDs, abrimos mais os terminais dos catodos e cortamos eles, deixamos eles aproximadamente com 1 centímetro cada terminal e eles um pouco aberto. Próximo passo, nós vamos soldar a outra extremidade de cada resistor. Então, cada extremidade dos resistores nós soldamos no catodo do LED, no catodo de cada um dos LEDs, tá? Então observe essa figura aqui, tá ok? E observem essa figura aqui, tá ok? Então cada terminal dos resistores estão soldados em cada um dos LEDs, tá? E a outra extremidade dos resistores estão soldadas e está ligado a um fio que será ligado ao GND. Bom, próximo passo, nós precisamos pegar algum tipo de fio que será soldado aos anodos, né, no terminal positivo dos LEDs. Então nós utilizamos aquele tipo de jumper que são fios paralelos, fios que estão grudados. Então no caso, o que nós fizemos? Nós separamos 5 fios e cortamos cada um deles com um tamanho um pouco diferente, com uma distância um pouco diferente. Para quê? Para coincidir com a distância de cada um dos LEDs. Então observe que esse fio roxo aqui está um pouco maior, o fio azul um pouco menor do que o roxo, o verde um pouco menor do que o azul, o amarelo menor do que o verde e o laranja menor do que o amarelo. Tá ok? E fizemos a soldagem de cada um deles no terminal positivo dos LEDs. Tá ok? Então aqui estão soldados os 5 fios. E também deixem aproximadamente aí uns 15 centímetros de fio sobrando. Tá? Que depois eles serão conectados ao Arduino, as portas digitais do Arduino. O próximo passo, nós vamos pegar o nosso Arduino Pro Mini, tá? Nós vamos pegar o nosso Arduino Pro Mini e nós vamos pegar aquela barra de pinos, tá? Aquela barra de pinos, no caso fêmea, observe que a barra de pinos se encaixa nos terminais do Arduino Pro Mini. Para que nós vamos utilizar essa barra de pinos? Para a gente não soldar diretamente os fios nos terminais do Arduino Pro Mini. Se você soldar os terminais, você não vai conseguir mais tirar o Arduino Pro Mini do seu sistema. Então, como a ideia aqui é utilizar o Arduino Pro Mini e reutilizar ele em outras aplicações, nós estamos utilizando uma barra de pinos que poderá se encaixar ao Arduino Pro Mini. Bom, no caso, você pode cortar essa barra de pinos para quantidades de pinos que você vai precisar. No próximo passo, nós fizemos um pequeno corte no isopor para poder passar os fios para o outro lado do isopor, porque os fios estão na parte de baixo e o Arduino Pro Mini vai ficar na parte de cima. Então por isso que nós tivemos que fazer um furo e passar os fios por esse furo. Depois que você passou, nós vamos pegar a nossa barra de pinos. No caso, eu deixei a barra de pinos com 7 conectores. Então eu cortei ela, deixando ela com 7 conectores. Então um deles nós colocamos o fio marrom,
pulamos um e soldamos depois os outros 5 terminais, tá ok? Porque esse marrom vai se encaixar no GND do Arduino Pro Mini, tá? E depois os outros encaixarão em outras portas digitais do Arduino Pro Mini. Então observem aqui, ó, que nós temos aqui o fio marrom, tá, que está no GND, e aqui está em outras portas. Vamos voltar um pouquinho aqui, ó. Observem aqui que nós temos, aqui nessa parte de cima, nós temos o GND, pula 1 que é o 2, e aí nós estamos usando 5 portas. Então nós vamos usar a porta 3, 4, 5, 6 e 7, tá ok? Então nós vamos usar 3, 4, 5, 6 e 7, que são as portas digitais que nós vamos estar controlando pelo nosso programa, tá? Então aqui, ó, porta GND 3, 4, 5, 6 e 7. Não tem problema se vocês utilizar outras portas digitais, tá? Mas fique atento que na hora que nós formos fazer o nosso programa, nós vamos estar utilizando essas portas, tá? 3, 4, 5, 6 e 7. Importante que essas portas estejam na sequência, tá ok? Esteja na sequência dos LEDs. Então você está usando as portas 3, 4, 5, 6, 7, seja o primeiro, segundo, terceiro e o quarto, quinto LED. A ordem de baixo para cima, de cima para baixo, tal do lado esquerdo para o lado direito, não importa. Tá? Importa que eles estejam na sequência. Por quê? Se tivermos que alterar no programa, fica fácil, tá? A gente alterar a sequência sem problema nenhum. Bom, próximo passo, nós vamos pegar o nosso LM7805, tá ok? Que é o nosso regulador de tensão. Então ele vai pegar a nossa bateria de 9 volts, vai transformar em 5 volts, vai pegar a nossa bateria de aeromodelo de 12 volts, vai transformar em 5 volts, tá ok? Então é o 7805. Como dissemos anteriormente, você não é obrigado a usar esse regulador de tensão 7805. Você pode enviar diretamente a tensão da bateria para o Arduino Pro Mini, tá ok? Caso você vá utilizar o 7805, é um dispositivo bastante barato, qualquer loja de eletrônica você encontra, tá? Então no caso aqui nós soldamos o fio marrom, o vermelho na entrada, né? E um fio marrom no meio, tá? Então aqui do lado esquerdo nós temos o positivo e do lado direito nós temos o marrom. Observe nessa imagem aqui, ó, que nós temos uma entrada entre 7 a 12 volts, tá ok? Vai ser ligado no positivo da bateria, e o terra, tá, que nós vamos estar ligando também na bateria, no negativo da bateria, tá ok? São esses dois lados. Na saída, que é o terminal do lado direito, nós temos uma saída com a tensão regulada para 5 volts, tá? Então sempre vai estar mantendo 5 volts na saída, e nós também devemos ligar no terra, tá ok? Do Arduino. Caso você não tenha o 7805, você pode colocar um fio utilizando um terminal para se encaixar no Arduino Pro Mini, tá ok? Nas entradas, vamos ver aqui, ó, observem que no caso usando 7805, nós vamos usar essa porta aqui, o VCC. Essa entrada aqui é exclusivamente 5 volts, tá? E esse GND. Então, contando aqui da direita para a esquerda, nós vamos ligar no segundo pino, que é o GND, e no quarto pino, que é o VCC, que é o 5 volts. Caso você vá utilizar uma bateria direto, tá, de 9 volts para o Arduino Pro Mini, você pode estar utilizando essa porta aqui RAW e GND. O RAW vai ser a entrada em torno de 6 até uns 12 volts aproximadamente, e o GND, tá ok? Só lembrando o seguinte, o Arduino Pro Mini ele tem a versão 5 volts e tem a versão 3.3 volts, tá? Se você estiver usando 3.3, aqui no VCC você tem que colocar um regulador de tensão de 3.3. No nosso caso, nós estamos usando o Arduino Pro Mini de 5 volts, tá? Então, só relembrando, se você estiver utilizando uma bateria direto no Arduino, você vai ligar aqui nessa porta RAW e na porta GND. RAW é o positivo, tá? De 6 a 12 volts, e o GND, ok? Bom, retornando, tá? Então aqui nós temos o nosso regulador, o 7805, e depois o próximo passo, nós vamos soldar um fio, tá? Com os terminais fêmeas, no caso nós estamos usando o Arduino Pro Mini, tá ok? O Arduino Pro Mini aqui com esses terminais, tá ok? Então o lado direito, né, que tem uma saída regulada de 5 volts, será ligado no Arduino Pro Mini, e o fio do meio, o marrom, será ligado no Arduino Pro Mini. Então observe que aqui no fio do meio nós teremos dois fios soldados, tá ok? Um que vem da bateria e outro que vai para o Arduino, para o GND do Arduino.
Próximo passo, nós vamos precisar pegar o nosso LDR, vamos soldar um fio em um dos terminais, tá? Um fio marrom, que será o negativo, tá? Que será ligado no GND do Arduino, e no outro nós vamos soldar um resistor de 10K, tá, ok? Que é aquele da cor marrom, preto e laranja. Então nós vamos soldar um resistor de 10K, e no outro terminal do resistor de 10K nós vamos soldar um fio vermelho, tá? Simbolizando o positivo. Nós vamos ligar nos 5 volts do Arduino Pro Mini, tá? Lá no VCC do Arduino Pro Mini, ok? Entre, tá, o terminal, né, do LDR e o resistor, nós vamos soldar um outro fio que será ligado numa porta analógica do Arduino Pro Mini, tá? Então nós vamos estar medindo a luminosidade do sistema. No caso, quando passar pelo LED, então ele vai identificar que a luminosidade aumentou, então ele vai identificar que está iniciando uma nova volta, tá, ok? Então observe aqui o fio marrom soldado nos terminais, o resistor é soldado no outro terminal, e no outro terminal do resistor está soldado o fio vermelho. E entre o terminal e o resistor nós temos soldado aqui esse fio branco, tá, ok? Esse fio branco nós podemos deixar na outra extremidade, podemos deixar no terminal fêmea. Bom, então ele ficaria dessa forma aqui. Então aqui nós temos o regulador de tensão com as entradas da bateria, as saídas aqui para o Arduino Pro Mini, e aqui nós fizemos um Y, tá, ok? Nós fizemos um Y entre o Terra que vem do LDR com o Terra que vem do 7805, e fizemos também um Y aqui no positivo que vem do LDR, que está soldado lá no resistor, com o positivo que vem do regulador de tensão, tá, ok? Então esse GND, o marrom, vai lá para o Arduino Pro Mini, e o vermelho também vai para o Arduino Pro Mini. O marrom vai ser ligado no GND e o vermelho será ligado no VCC. Próximo passo, nós vamos encaixar o LDR naquele orifício que nós fizemos anteriormente. Então nós tínhamos feito 6 orifícios, sobrou um, nós vamos estar posicionando, encaixando o LDR nesse orifício que sobrou, tá, ok? A parte da nossa estrutura, né, que vai ficar girando, que vai mostrar as letras, já está pronta. Agora nós temos uma outra parte, que é a parte do motor, que vai sustentar essa estrutura, que vai fazer com que essa estrutura gire. Então, para isso, nós vamos precisar de alguns componentes. Então, nós vamos precisar do motor, tá? A sugestão que eu dou, uma solução barata, é você utilizar um cooler de computador. Agora, procurem utilizar um cooler um pouco mais potente. Aqueles cooler muito pequenininho de processador, pode ser que ele não tenha força para girar a estrutura, tá? Então, procure alguns coolers maiores. Você pode estar utilizando uma fita de LED de 12 volts ou um simples LED de alto brilho. Se você for usar um LED de alto brilho, você vai ter que regular a tensão. Nós vamos estar ligando o motor de 12 volts, você vai ter que baixar essa tensão para o que o LED precisa, tá? Vamos precisar de uma fonte de 12 volts para ligar no motor, vamos precisar de alguns fios, uma fita dupla face para fixar a nossa estrutura com o motor, e uma fita adesiva ou uma fita isolante. Tá? Primeiro passo, o que nós vamos fazer? Nós vamos fixar a bateria. No caso aqui nós estamos utilizando uma bateria de aeromodelo, então nós fixamos ela na nossa base com uma fita isolante. Agora, uma coisa muito importante é você descobrir onde está o centro de gravidade dessa nossa estrutura. Então, como que eu faço para descobrir onde está o centro de gravidade? Então eu peguei uma chave de fenda e tentei posicionar a nossa estrutura de uma posição que ele não caia nem de um lado ou nem do outro, ou que você encontre exatamente a posição que vai cair de um lado e de outro, tá? Então essa posição é o nosso centro de gravidade, tá? Por que isso é importante? Se você fixar essa estrutura no motor com mais peso de um lado do que o outro, essa estrutura vai começar a tremer quando ela começar a girar, tá? E aí ela vai sair andando, tá? Ela não vai ficar fixa no local, tá, ok? Então encontre o centro de gravidade e marque lá com uma caneta para você saber onde você deve fixar no motor. Próximo passo, nós vamos pegar uma fita dupla face para poder fixar a nossa estrutura no motor. Então observe aqui o nosso motor, aqui no meio ele tem uma base, tá, que gira junto com o motor, então nós vamos utilizar essa base aqui para fixar a nossa estrutura. Eu vou utilizar aqui uma fita de dupla face, tá, bastante potente, da 3M, é até difícil depois de tirar.
Então ele vai ficar dessa forma. Então nós colocamos, no nosso caso, que nós precisamos colocar uma basezinha aqui de isopor para deixar ele um pouco mais distante do motor, senão ele ia pegar alguns fios, alguns terminais dos LEDs iam pegar no motor, e aqui da maneira que ficou, tá ok? Então nós colocamos a nossa base, colocamos alguns espaçadores de isopor para não ficar muito rente ao motor, tá ok? E ele vai girar dessa forma, ok? É importante também os fios que saem do motor, você colocar um terminal que se encaixe na fonte de 12 volts, tá? Você vai precisar de uma fonte de 12 volts para você encaixar, tá? Se você preferir, você pode soldar diretamente a fonte de 12 volts ao motor. E nós vamos precisar, na base fixa, nós vamos precisar de um LED. Para facilitar o nosso trabalho, eu peguei uma fita de LED, tá? Essa fita de LED, cada 3 LEDs utiliza 12 volts, tá? Então você não precisa de um resistor, não precisa de uma regulagem de tensão, tá ok? Então nesse caso eu utilizei essa fita de LED porque eu já tinha essa fita de LED e fica mais fácil, que eu não preciso colocar nenhum resistor e nenhum regulador de tensão. Agora, caso você não tenha, você pode usar qualquer outro tipo de LED, mas não se esqueça de deixar na tensão correta do LED. Essa fita de LED, então você corta de 3 em 3, então eu cortei 3 LEDs aqui, e você tem que tirar o verniz que tem nos terminais para você poder fazer a soldagem. Então você pega um estilete, dá uma raspada, deixa o terminal livre, tá chegando até o metal, né? Tira o verniz e faz a soldagem. Observem que existe o lado positivo e o lado negativo, tá? Então no caso que eu soldei um fio preto no negativo e um fio vermelho no positivo. E isso daqui nós vamos ligar no mesmo fio que vai para o motor, tá? Nós vamos fazer uma soldagem, fazer tipo de um Y e ligar no mesmo fio que vai para o motor, tá ok? E por último você faz um teste, tá? Faça um teste, ligue na fonte 12 volts e veja se a estrutura está girando corretamente. Se a estrutura começar a girar, quando aumenta a velocidade ela começar a pular sobre a mesa, então significa que não está no CG. Então tire novamente, verifique a posição do CG e tente colocar o mais próximo possível do centro de gravidade, tá? Dessa forma a estrutura não vai ficar pulando. No caso, o LED nosso aqui ainda ele não está fixo na mesa, tá? Na base, mas ele vai ter que ficar mais próximo aqui do motor, tá? E ele tem que ficar embaixo do local onde está o LDR, porque é o LDR que vai identificar a luminosidade para saber onde que começa o giro, tá ok? Bom, essa estrutura está pronta, e agora o próximo passo nosso é fazer a programação, tá ok? Então o nosso próximo vídeo vai ser mostrar como se faz a programação para esse sistema de persistência da visão.